O tema da nossa mensagem hoje é Atos, a história continua. E eu vou falar sobre isso exatamente porque durante esses 14 dias nós vamos ler o livro de Atos. Durante os 14 dias nós vamos ler, vamos mergulhar juntos nessa leitura. E a proposta dessa mensagem hoje, ou a proposta desses 14 dias, é lermos esses 2 capítulos por dia, mas não é fazer uma leitura de qualquer forma. O intuito de colocarmos isso dentro desse nosso período de jejum e oração é fazermos essa leitura com o nosso coração aberto e com a nossa mente atenta ao que Deus quer ministrar ao nosso coração, ao que Deus quer nos ensinar. Então, para iniciarmos essa nossa jornada de leitura de Atos, do livro de Atos, eu quero ajudar vocês e apresentar a vocês pelo menos 5 temas que são recorrentes na leitura de Atos. Quando você ler o livro de Atos durante esses 14 dias, você vai ver pelo menos, não são só esses, mas pelo menos esses 5 temas de forma muito recorrente. Você vai encontrá-los de forma constante dentro da tua leitura, nesse escrito, né, do livro de Atos, inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu não quero com essa mensagem também limitar a tua leitura, a tua experiência com Deus. Por isso que eu disse que você precisa fazer essa leitura de Atos, do livro de Atos nos 14 dias, com o coração aberto e com a mente aberta para receber de Deus os ensinamentos. Esses 5 temas que eu vou compartilhar com vocês, que estão recorrentes no livro de Atos, não é para limitar a tua leitura, não é para você pensar que você, não, agora eu só tenho que ver isso, mas é para te ajudar. Eu quero que essa mensagem sirva como um mapa, como um guia, para te ajudar a perceber com mais clareza, o que Deus está edificando na sua igreja e em nós. Por que o tema da mensagem é Atos, a história continua? Porque os estudiosos dizem que Atos é o livro inacabado. Atos é o livro inacabado. Atos é tão essencial, é tão importante, porque é ele que faz a ponte entre os evangelhos e as cartas paulinas. Eu lembro que eu preguei um tempo atrás aqui sobre o livro de Atos, sobre a continuidade do livro de Atos, e eu citei isso. Imagina, você encerra os evangelhos, lendo que Jesus estava dizendo, olha, vocês devem ir e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16. Jesus disse, vocês devem ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ok, imagina você fechar o livro de os evangelhos e abrir já lá na carta de Paulo aos Romanos, que é o livro que vem, a carta que vem depois do livro de Atos. Você diria, mas como que Paulo já está escrevendo para a igreja em Roma? Como que a igreja chegou em Roma? Então o livro de Atos é isso. O livro de Atos é isso. Você vai ler o livro de Atos e você vai entender. Quando chega o capítulo 28, você fica perguntando, tá, e agora? Você sabe que eu e minha esposa, nós gostamos de assistir filme, série, nós gostamos de assistir. E às vezes a gente assiste um filme, e eu falo, espero que não seja daqueles finais. Que eu não gosto do final do filme, que o cara monta no cavalo e vai ao encontro da amada. E aí começam as letrinhas. Você não sabe se ele encontrou, se não encontrou, se quando encontrou, ela aceitou, não aceitou. Para mim tem que ser nos mínimos detalhes. Eu quis viver feliz para sempre, ou não, chegou lá, eu fico assim, não acredito, amor. Eu não acredito, não vai dar o desfecho. E o livro de Atos é exatamente isso. Por isso, Atos, a história continua. Porque a continuidade do livro de Atos somos nós. A continuidade do livro de Atos somos nós. Por isso eu quero que você entenda. O livro de Atos não é apenas uma história do passado. O livro de Atos não foi escrito apenas para ser lido, mas para ser vivido. Para ser vivido. E é isso que nós queremos durante esses 14 dias. Não só conhecer a história da igreja, mas redescobrir o nosso papel. Redescobrir o nosso papel dentro dela. E o meu convite para vocês durante esses 14 dias é simples. Não leia por ler. Não leia apenas para cumprir um plano. O pastor mandou que a gente, ou pediu que a gente leia.
Não, leia para se posicionar. Leia para orar. Leia para buscar. Leia para obedecer. Leia para viver a continuação ou a continuidade da história. Mais uma vez, o tema da nossa mensagem hoje é Atos, a história continua. A história do livro de Atos não se encerra no capítulo 28. A história do livro de Atos precisa continuar sendo escrita através de nós. John Stott, o pastor e escritor, diz o seguinte: o livro de Atos não é apenas um registro da igreja primitiva, é um modelo para a igreja de todas as épocas. Então, meu desejo é que esses temas que eu vou apresentar a vocês nos ajude a entender o que Deus fez e o que Ele ainda deseja fazer hoje por meio de mim e por meio de você. Vamos ver quais são esses temas? Primeiro tema que você vai encontrar, recorrente no livro de Atos, o Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. Não, diga mais forte, o Espírito Santo. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que é o versículo-chave do livro de Atos. O versículo 8 é o versículo-chave do livro de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Irmãos, olha só o que eu quero te dizer. Os estudiosos dizem que o livro de Atos nem deveria talvez ser chamado Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo. Porque você vai ver o cumprimento da promessa, Jesus dizendo aos seus discípulos, olha, voltem para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Você vai ver o Espírito Santo presente logo no início do livro de Atos, e você vai ver essa recorrência. Durante todo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo mandando ir, o Espírito Santo mandando parar, o Espírito Santo ensinando, o Espírito Santo guiando. E isso nos diz algo que é muito representativo e importante. O Espírito Santo no livro de Atos não é uma figura secundária. Eu sei, nós nos impressionamos com a história de Paulo, nós nos impressionamos com a história de Pedro. Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, mas Pedro cheio do Espírito Santo. Nós nos impressionamos com Paulo, com o ministério do apóstolo Paulo, mas nos esquecemos que o ministério do apóstolo Paulo começou de uma revelação do Espírito Santo, da apresentação do Espírito Santo a ele, quando eles se encontram no caminho para Damasco. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, é exatamente isso. É o Espírito Santo agindo, é o Espírito Santo fazendo, é o Espírito Santo se movendo. Então, a primeira coisa, nós precisamos entrar amanhã no livro de Atos com o primeiro entendimento. O Espírito Santo é o verdadeiro protagonista do livro de Atos. Não, você não entendeu. Eu acho que a gente está tão acostumado ou desacostumado com o Espírito Santo que a gente já nem fica mais tão movido, né? Tão tocado. Eu vou dizer mais uma vez, quando você entrar amanhã na leitura de Atos dos Apóstolos, tenha na sua consciência, tenha no seu entendimento, no seu saber, no seu coração, que o Espírito Santo é o verdadeiro protagonista da história. E eu já vou te dizer o porquê. O porquê? Por que isso é importante? Porque nós olhamos, Éder, muitas das vezes para a Bíblia Sagrada e pensamos que aquilo era algo que poderia ser feito ou que pode ser feito exclusivamente com aqueles homens. Nós olhamos e dizemos, mas Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram. Não, Pedro e Silas, quando estavam entrando no templo, eles pararam, quando um coxo, um paralítico chamou a atenção, e Pedro e Silas, Pedro e João, eles que curaram aquele homem, e a gente pensa, não, isso não pode acontecer comigo. A gente pensa, não, aqueles homens, não, a gente fica olhando, por isso que eu estou falando desde o começo aqui,
Nós precisamos ler o livro de Atos, e não exclusivamente, tão somente o livro de Atos. Mas estou me referindo a ele por conta da leitura que nós vamos fazer. Nós temos que ler o livro de Atos com o entendimento de que o protagonista da história do livro de Atos, e se Atos continua hoje, se nós somos a continuidade daquilo que Deus começou a fazer no livro de Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, descrita lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós precisamos olhar para nós e dizer: o mesmo Espírito que conduziu Pedro ao pregar e mais de 3.000 pessoas se converterem, é o mesmo Espírito que habita em nós. Mais uma vez, estou preocupado com vocês. É o mesmo Espírito que habita em mim. É o mesmo Espírito que habita essa igreja. Não era exclusividade de Pedro, não era exclusividade de Paulo, não era exclusividade de Silas. É exclusividade da igreja. Se o Espírito Santo de Deus operou no livro de Atos através destes homens, e a história de Atos continua, eu preciso crer que o mesmo Espírito Santo está em nós, no meio da nossa igreja, para continuar operando de forma viva e poderosa. É isso que nós precisamos entender. Lucas vai dizer no seu relato, na introdução do livro de Atos, ele vai dizer: olha, quando eu escrevi o primeiro evangelho, o evangelho de Lucas, o evangelho que leva o seu nome, ele diz: quando eu escrevi, eu escrevi a respeito do que Jesus fez, do que Jesus começou a fazer e a ensinar, enquanto ele estava incorporeamente na terra. Ele está dizendo: mas agora eu vou escrever a respeito do que Jesus continuou a fazer através da igreja, pela pessoa do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Sabe, Jesus, quando foi para o céu, e eu sei que você sabe, ele deixou uma promessa, não só para os seus discípulos, mas para toda a igreja em todo tempo e em toda época. Ele diz: não vos deixarei órfãos, eu vou voltar para o meu Pai, mas vou enviar o Espírito Santo. Vou enviar o meu Espírito para estar com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Sabe, quando nós olhamos para o livro de Atos e nós nos deparamos com esse tema central, quando nós lemos o livro de Atos e entendemos que o Espírito Santo é a figura central, que tudo que aconteceu no início da igreja primitiva aconteceu por causa do Espírito Santo, isso deve nos fazer lembrar que Deus não está escolhendo alguns, que Deus não está privilegiando alguns. Deus está dispondo do seu poder a todos aqueles que creem, a todos aqueles que quiserem e a todos aqueles que buscarem, a todos aqueles que se renderem à ação do seu Espírito. Sabe, nós não precisamos olhar para os outros e pensar: não, isso é só com ele. Sabe, já foi o tempo dessa igreja em que um era ungido, o ungido. E com isso nós limitamos o poder do Espírito Santo na vida de todos. Por quê? Porque só aquele lá que tem a unção. É só aquele lá que tem o poder. É só aquele lá que tem. Quando a igreja descobre que o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo foi dada a todos aqueles que creem, a igreja se move em poder e autoridade, a igreja vive Atos dos Apóstolos de forma constante e poderosa. Nós precisamos entender isso. Olha só, nós precisamos entender. Quando você olhar para o texto de Atos dos Apóstolos, são mais de 50 referências diretas ao Espírito Santo. Você vai ver o Espírito Santo falando, enviando, proibindo, consolando, capacitando, convencendo, convertendo. É o Espírito Santo. Sabe, nós podemos estar aqui no bairro Aeroporto, último bairro antes da fronteira. Mas se o Espírito Santo tiver liberdade para fazer o que Ele quer fazer, eu quero te dizer que Deus traz, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta. Eu quero te dizer que para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, não tem geografia que Ele não possa se mover. Não tem lugar onde Ele não possa se manifestar. Talvez você diga: mas se a nossa igreja fosse no centro da cidade,
Que adianta ter uma igreja no centro da cidade sem o poder de Deus, sem o poder e a unção do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo nela? É isso que nós precisamos entender. Talvez você olhe para você e diga, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho capacitação. Eu quero te dizer que se nós acreditamos que Atos é a igreja hoje, a continuidade da igreja hoje, eu quero te dizer que o mesmo Espírito Santo que se moveu lá na igreja primitiva, também quer se mover em nosso meio, também quer se mover na tua vida, também quer fazer em você e através de você. Eu preciso que você entenda isso. Martin Lloyd Jones diz, a principal necessidade da igreja hoje é ser revestida do poder do Espírito, como foi no início. Como foi no início. Eu tenho preocupação se a gente já não chora mais por causa da maquiagem, para não borrar, porque depois eu tenho que comer pizza. Eu tenho uma preocupação se a gente já não dobra o joelho, porque não pode sujar a calça, entortar o bico do sapato. Eu tenho uma preocupação se a gente está deixando de fazer coisas, se a gente está deixando de fazer coisas que o Espírito Santo quer nos atrair para fazer, porque estamos mais interessados no pós-culto. No pós-culto, pastor, tem que terminar logo, porque amanhã eu trabalho. Pastor, imagina, semana inteira vir na igreja orar, pastor, para que isso? Você que sabe para quê. Eu sei por quê e para quê. Eu sei o que a minha alma deseja, o meu espírito deseja. Eu sei o que eu quero que Deus faça através de mim, em primeiro lugar, depois através de mim. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Quando você olhar, quando você começar a ler o livro de Atos, se Atos continua hoje, se a igreja de hoje é a continuidade do livro de Atos, nós precisamos voltar à nossa origem. E voltar à origem da igreja é depender totalmente do Espírito Santo. E sabe quando você começa a depender totalmente do Espírito Santo? Quando você se livra da religiosidade. A religiosidade diz, você já foi domingo, já tomou a ceia. Para que ir de novo? A religiosidade vai te dizendo muitas coisas. Vai te amarrando. A religiosidade vai te prendendo. A religiosidade são as amarras que nos impedem de fluir no Espírito. Mas se nós começar a orar e não parar mais, sim, você vai chegar no céu e você quer o quê? O que você quer desfrutar lá no céu? Você acha que lá no céu vai ter uma fonte de Coca-Cola? Picanha prometida? Você acha que lá no céu vai ter essas coisas? Lá no céu você não vai ter tempo para nada dessas coisas. Lá no céu você só vai adorar a Deus. Só vai ter lugar para adoração lá. Sabe, eu sempre digo que aqui é um ensaio para aquilo que nós queremos viver e para aquilo que nós vamos viver na eternidade. Porque não vai ter outra coisa na eternidade a não ser a adoração àquele que vive, àquele que reina, àquele que venceu a morte. Deixa eu te dizer, sem o Espírito Santo de Deus, a igreja é apenas uma organização. É apenas uma organização, o que nos torna um organismo vivo. O que torna uma igreja viva, uma igreja que flui, uma igreja apetitosa pela presença, essa presença que nós cantamos aqui, atraídos pela tua presença. Se eu me humilhar, esse eu me humilhar deve ser uma convicção. Se eu me humilhar diante do teu altar, deve ser um convite, não uma reflexão. Se eu me humilhar, quem sabe? Não, é dizer, eu estou perdendo muito se eu não me humilhar. Eu estou perdendo muito se eu não for atraído pela presença de Deus. Eu estou perdendo muito se eu não for capturado por esse amor. Eu estou perdendo muito se eu não derramar o meu coração na presença de Jesus. E nós temos que sair da casa de Deus com o sentimento de ter perdido muito, por não ter desfrutado daquilo que Deus estava nos proporcionando. Sabe, se você não fizer o jejum, eu quero que aos 14 dias, ao final desses 14 dias, você chegue com o sentimento de ter perdido muito. Perdido muito. Porque não se perde quando se faz. No reino de Deus se perde quando você não faz. Quando você fica sentado, você está perdendo a oportunidade de ter um coração de servo.
Você está perdendo a oportunidade de ter um coração de servo, de exercitar o serviço no reino de Deus. Está vendo que a gente só perde? Quando você deixa de ser um dizimista e ofertante, é você que está perdendo. É você, não é a igreja, não é o reino de Deus, é você. Você que está perdendo a oportunidade de ser fiel a Deus, de dizer, Senhor, esse dinheiro aqui que o Senhor proveu para mim através do meu emprego, não me fará falta, porque eu creio na tua provisão e no teu cuidado em todo momento na minha vida. Você consegue entender isso? Quando nós olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos, eu quero que você veja o Espírito Santo, do começo ao fim. E você vai ter que chegar à conclusão. Se esse Espírito foi capaz de levar Pedro a erguer a sua voz e 3.000 pessoas se converterem, não foi pela sabedoria, não foi pelo estudo teológico, porque era um pescador, foi tirado do barco, não passou em nenhuma formação teológica, uma escola judaica, por isso os homens testemunhavam que eles eram iletrados, eles não tinham conhecimento profundo, mas quando abriam a sua boca, o Espírito Santo é quem os capacitava. Uma mulher está lá na beira, você vai ver, a mulher está lá na beira do rio lavando roupa, chega alguém, o Espírito Santo a convence dos seus pecados, e ela se converte. Você vai ver isso, você vai ver a ação do Espírito Santo do começo ao fim. É o Espírito Santo convertendo. Ai, pastor, é que eu tenho medo de falar, as pessoas não se converterem. Se você não falar, é aí que não vai acontecer mesmo. E não é você. É isso que nós temos que olhar para o livro de Atos e entender. Nunca foram esses homens. Sempre foi o Espírito Santo. A leitura de Atos dos Apóstolos será inútil se não nos despertar para depender e buscar mais do Espírito. O primeiro tema central que você vai encontrar no livro de Atos é o Espírito Santo. Ele é o protagonista da história. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo não ficou preso lá na igreja primitiva. Ele é a promessa de Deus para as nossas vidas, ele está dentro de você. Segundo tema central que você vai encontrar, a missão e o evangelismo. Olha o que diz o texto. E todos os dias, Atos 5:42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa extraordinária. Atos é a resposta do ide de Jesus. Em Marcos, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem for batizado, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí você abre o livro de Atos e o que você encontra? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Você vê Atos sendo a resposta do ide de Jesus. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a missão, o evangelismo, a evangelização não é um departamento da igreja. Ah, cadê o departamento de evangelismo nessa igreja? Não tem? Tem você, eu, todos nós. Não tem um grupinho específico que se reúne domingo da manhã, vem aqui na igreja, ora e diz, Senhor, abençoa que nós vamos sair domingo de manhã, batendo na casa dos irmãos, das pessoas, orando por ela. Não tem e o outro grupinho fica em casa deitado, temperando a sua carne para o churrasco ao meio-dia, e os irmãos no sol ralando. Não. A missão, o evangelismo, a evangelização não é um departamento, é o DNA da igreja. É o DNA da igreja, é o DNA da igreja, é o DNA da igreja, é o DNA da igreja. Você precisa entender isso. Nós vamos olhar a igreja de Atos, de Jerusalém até os confins da terra. Nós vamos ver uma igreja que entendeu que não existe evangelho sem envio. Não existe evangelho, porque evangelho é boa nova, boa notícia. Ela só pode ser uma boa nova e uma boa notícia para quem ouve.
Então não existe evangelho sem boa notícia. Ou melhor, não existe evangelho sem envio. Se as pessoas não estão ouvindo a boa nova, não é evangelho. Se como igreja não estamos anunciando o Cristo ressurreto, não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho verdadeiro é o envio. Não existe evangelho sem envio. Quando você olhar o livro de Atos, você vai ver uma igreja que não para de avançar. Você vai ver uma igreja que não para de avançar. Você vai ver uma igreja que não para de avançar. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Você precisa entender. Pastor e escritor R.C. Sproul disse, a missão da igreja não mudou. A missão da igreja ainda é proclamar o evangelho ao mundo. Você pode dizer, pastor, eu não quero. Bom, você é livre para não querer. Você já foi encontrado por Jesus mesmo? Você já está vivendo e desfrutando da vida cristã, das promessas de Deus, até a da vida eterna, né? Para quê? Os outros? Os outros? O problema é deles. Talvez seja esse o teu pensamento. Você sabe qual é a raiz da palavra testemunha, escrita nesse texto? De Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas. A raiz dessa palavra testemunha é a mártir. Ou seja, ser uma testemunha custava caro. E você sabe, já custou a vida de muita gente e ainda tem custado a vida de muita gente. Aqui no Brasil nós estamos tranquilos, nós estamos de boa. Aí, ó. 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 Bíblia aqui. Bíblia aqui. Bíblia aqui. Nós estamos tranquilos. Mas tem lugares, em alguns países, pessoas ainda estão morrendo por não negarem o Evangelho de Cristo Jesus. Por terem decidido se tornar testemunhas. Ai, pastor, é que eu não sei. Dependa do Espírito Santo. Quando você depender do Espírito Santo, você se tornará uma testemunha verdadeira. E sim, muitas das vezes vai te custar caro. Vai te custar valor de amizades. Pessoas vão dizer, agora você vem com esse papo de crente, não quero ser mais teu amigo. Só quem vai perder é eles. Só quem perde são eles. Não negocie aquilo que Jesus te deu, aquilo que Deus te deu. O livro começa com 120 pessoas reunidas numa igreja. 120 pessoas reunidas numa igreja. No capítulo 2, Paulo prega 3.000 pessoas. Se convertem. Alguns capítulos para frente, mais 5.000 pessoas se convertem. A igreja não para de avançar no livro de Atos. Quando você encerra o livro, a leitura do livro, Paulo já está pregando em Roma. Deixa eu te dizer o seguinte, meu irmão. Deixa eu te dizer o seguinte. A igreja nasceu para avançar. A igreja nasceu para avançar. Não para ficar estagnada. A cada capítulo que nós lermos no livro de Atos nessas 2 semanas, quando você fechar a Bíblia, eu quero que você se pergunte, quem eu posso alcançar com essa mensagem? Quem no dia de hoje eu posso alcançar com essa mensagem? O primeiro tema que você vai encontrar recorrente na Bíblia, no livro de Atos, é o Espírito Santo. O segundo é a missão e o evangelismo. Você vai ver a igreja avançando. Você vai ver os discípulos pregando. Você vai ver um diácono sendo morto, apedrejado. Mas mesmo assim, calma, diáconos, calma. Por isso que tem muita gente que não quer. Pastor, eu não quero ser diácono, não. Pastor. Não, porque, não. Não precisa. Ninguém vai morrer apedrejado aqui. Assim espera. Vai que, do jeito que as coisas estão indo, né? Vai que o careca decide algumas coisas aí. A gente não sabe. Terceiro tema central que você vai encontrar, terceiro tema que você vai encontrar no livro de Atos, a universalidade da salvação. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 2, 39. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. N.T. Wright
no seu comentário, o livro de Atos, ele diz o seguinte: já na primeira vez que alguém se levantou em público para falar de Jesus a outras pessoas, deixou bem claro, esta mensagem é para todos. Já, ele está se referindo a esse texto, porque esse texto é o texto que Pedro se levanta e prega. Depois do Pentecostes, depois que o Espírito Santo veio sobre eles no capítulo 1, agora no capítulo 2, ele se levanta e prega. Então N.T. Wright vai dizer o seguinte: já na primeira vez que alguém se levantou em público, Pedro, para falar de Jesus a outras pessoas, ele deixou bem claro, esta mensagem é para todos. Essa mensagem não é para uma elite, essa mensagem, como se pensava, como se dizia antigamente. Antigamente se dizia que a igreja era para os pobres, a igreja era para aquelas pessoas que tinham na fé o único recurso para se segurarem. Hoje nós vemos magistrados, nós vemos a elite, pessoas de alto poder aquisitivo, com a vida completamente rendida a Jesus. Ministros do STF, do nosso STF, evangélicos, líderes cristãos. Por quê? Porque o evangelho é para todos. Na primeira vez que alguém se levanta em público para falar de Jesus, a mensagem é: este evangelho, esta mensagem é para todos. Então você vai encontrar em toda a Bíblia, você vai ver pessoas você vai ver várias pessoas de etnias e de grupos diferentes sendo alcançados. Porque a salvação não é para uns, para alguns. E a salvação não é só para nós, a salvação é para o teu familiar, é para o teu amigo, para o teu colega, para o teu patrão, para o teu empregado. A salvação é para eles, a salvação é para todos. E esse é o objetivo último. O objetivo último é que a mensagem, o evangelho, alcance a todos. O evangelho precisa chegar nas pessoas. A mensagem da salvação precisa chegar nas pessoas. Mais uma vez, o evangelho não é um grupo étnico ou religioso. O evangelho é para todos. O evangelho rompe fronteiras. A cruz de Cristo ergueu uma ponte onde havia muros. Paulo vai dizer isso aos Efésios. A cruz de Cristo ergueu uma ponte. Não há mais judeus e gregos. Não há mais homens e mulheres, brancos e pretos. Não há mais ricos e pobres. A cruz de Cristo trouxe todos, abraçou a todos. O evangelho precisa chegar nas pessoas que estão aí fora. O evangelho precisa chegar nas pessoas que estão próximas a você. E sabe como que ela vai chegar? Ela vai chegar quando você entender que é o Espírito Santo que habita dentro de você. Ele é o capacitador. Ele é o protagonista da história. Tudo que acontece no reino de Deus, em nossos dias, em todas as épocas, acontece pela pessoa do Espírito Santo. Não é pela tua capacidade intelectual, pela tua formação teológica, não é pelo teu conhecimento bíblico, é pelo teu coração completamente rendido a Deus. É pelo teu coração. Coloquei um vídeo esses dias, essa semana, num grupo que nós temos aí do pessoal que já fez a escola de líderes, de uma menina de 9 anos, que até os 14 anos, me ajude se eu estou errado, levou mais de 120 pessoas ao batismo, entre 9 e 14 anos. O evangelho é para todos. Quarto, a perseverança. Aqui vocês não estão vendo, está meio ruim a imagem, mas a perseverança na perseguição. Você vai olhar para o livro de Atos e você vai ver uma igreja perseguida, mas perseverante. Uma igreja perseguida, mas perseverante. Olha o que Atos 5:29 diz: importa-nos obedecer a Deus antes que aos homens. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu já falei algumas vezes, esse versículo muitas vezes foi usado de forma errada, num contexto errado. O crente rebelde diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Crente rebelde. Porque esse versículo não tem nada a ver com se submeter à liderança. Eles foram colocados em xeque. Olha, se vocês não pararem de anunciar esse evangelho, nós vamos pegar vocês, nós vamos matar vocês.
É dentro desse contexto que Pedro diz: quer matar? Mate. Porque para nós, quer açoitar? Açoite. Quer prender? Prenda. Porque para nós é mais importante obedecer a Deus do que a vocês. Não tem nada a ver com hierarquia. Não tem nada a ver com hierarquia, com rebeldia na igreja, com rebeldia com relação a lideranças postas sobre nós. Esse texto muitas vezes foi muito usado na igreja, nas igrejas. Crente não queria obedecer liderança, e obedecer, ouça, num bom sentido, né? Aí dizer, não, eu faço o que eu quiser, porque importa obedecer a Deus. Mas não é sobre isso. É sobre ser, ou você morre, ou você vai ser preso, açoitado, ou você para de pregar a respeito de Jesus. E eles falavam, importa obedecer a Deus, e Deus nos mandou pregar Jesus, pregar sobre Jesus, pregar o Evangelho. Então nós vamos continuar pregando, independente do resultado. Independente do que vocês fizerem conosco, não iremos nos calar. Então pensa bem. Vem comigo aqui, irmão. Pensa que vamos fazer um exercício? Sem julgamento. Vamos fazer um exercício? Se nós tivéssemos nascido, vivendo hoje o estilo de vida que nós vivemos, a forma como nós lidamos com a nossa vida espiritual e cristã, se nós tivéssemos vivido nessa época da igreja primitiva, teríamos sobrevivido? Não responda. Se nós tivéssemos vivido essa época, nesse tempo, pensa comigo, hoje qualquer coisinha, a gente já está virando as costas, de cara feia, achando que a palavra está dura demais. Nossa, que palavra dura. O pastor hoje veio. A gente diz, para quê? Para que ir na igreja orar a semana inteira se eu posso orar em casa? Por quê? Sim. Você pode orar onde você quiser. Mas quando você entende que nós estamos numa direção de Deus, que Deus quer nos levar a algo, talvez, que a gente ainda não esteja compreendendo, você diz, ok. Veja só. Se você tivesse que sofrer perseguição para servir a Jesus, você serviria a Jesus? Se hoje, com toda a liberdade que nós temos, avalie a sua vida, você serviria a Jesus? Se hoje você tem liberdade para vir segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você pode vir todos os domingos, não precisa faltar nenhum, porque domingo é domingo. Você pode servir a Jesus na igreja, servindo, trabalhando na igreja. Você pode dizer, cara, o pastor está enchendo a paciência há quanto tempo sobre abrir a minha casa, liderar uma célula, convidar meus vizinhos, chamar meus parentes, chamar meus amigos para ir lá na minha casa, sentar, tomar um cafezinho no final do dia, no final da noite, no começo da noite, e dizer para eles, vamos fazer uma oração? Se com tudo isso que o pastor fala, toda vez eu não me disponho, eu sobreviveria a esse tempo? Faça uma reflexão sobre a tua vida. Se hoje, com toda a liberdade que nós temos, toda a oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho, não tem nada que nos proíba. Não tem nada que nos proíba. Esse povo era perseguição atrás de perseguição. Mas eles diziam, para nós o mais importante é servir a Jesus. Independente do que acontecer conosco. E aconteceu. Alguns deles cerrados ao meio, vivos. Pregados de cabeça para baixo, mortos a fio de espada, e talvez apedrejados, mas com uma visão celestial, como Estevão. Cada pedrada na sua cabeça, roubando dele o fôlego de vida, ele dizia, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Ele não estava agarrado a essa vida. Ele poderia ter dito, pô Jesus, que sacanagem. Estou fazendo tudo por você, mas estou morrendo apedrejado. Porque ele dizia, se o dono da vida, se aquele que veio para me salvar, foi capaz de morrer na cruz, por mim, como posso eu dizer não para aquilo que ele me ofereceu gratuitamente?
Você vai olhar na Bíblia, você vai ver desde o início os apóstolos enfrentando prisões, açoites, apedrejamentos e ameaças. Mas o que você vai ver no livro de Atos não é uma igreja acovardada, mas uma igreja corajosa, uma igreja resistente e que entendia que sofrer por Cristo era um privilégio. Sofrer por Cristo era um privilégio. É isso que nós precisamos entender. Quando você olha o capítulo 7 do livro de Atos, a perseguição vem com força total sobre a igreja. Mas a perseguição foi o empurrão de Deus para que a igreja se movesse. Na pandemia, os crentes ficaram tudo corações contritos. Nossa, uma dificuldade para servir a Jesus. Ah, se eu tivesse a oportunidade de estar novamente. Ai, que saudade da igreja. Tem gente que nunca mais voltou. Tem gente que nunca mais voltou. No livro de Atos, a perseguição foi o empurrão de Deus. Você vai ver ao longo da leitura que a oposição não foi motivo de estagnação, mas um combustível para a fé. Quando você ler o livro de Atos, lembre-se, vale a pena permanecer. Vale a pena permanecer. Quinto tema que você vai encontrar na leitura do livro de Atos, a unidade da igreja. Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos retrata uma igreja que vivia junto, em propósito, afeto e prática. Você vai ver no livro de Atos uma igreja centrada no serviço, uma igreja centrada no ensino, uma igreja centrada no partir do pão, uma igreja centrada na generosidade, uma igreja centrada na oração. Você vai ver essas práticas em conjunto, a igreja fazendo isso junto. Se nós sofremos juntos, nos alegraremos juntos. Você vai ver a igreja unida em oração em favor de Pedro. Você vai ver a igreja esvaziando os seus bolsos para não deixar os necessitados passarem necessidades. Você vai ver a igreja em generosidade, você vai ver a igreja em comunhão. É isso que nós precisamos entender. Sabe, essa unidade nunca foi fruto de afinidade. Porque hoje nós temos uma cultura de, eu não sou desse grupo. Mas eu não me dou. Mas eu não conheço. Mas eu não tenho afinidade. Por isso que eu termino, vou embora. Por isso que eu não me envolvo, porque eu não tenho afinidade com ninguém. O livro de Atos nunca foi sobre a afinidade. Essa unidade do livro de Atos não era fruto de afinidade, não era sobre quem se dá bem com quem. A unidade do livro de Atos era fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Porque é pelo Espírito Santo que todas as barreiras caem. Em Atos nós somos apresentados a uma comunidade viva e transformadora. Você vai encontrar uma igreja imperfeita no livro de Atos. Vai encontrar uma igreja imperfeita, mas nunca sem poder. Mesmo na imperfeição, mesmo nas suas diferenças, era uma igreja poderosa. Tim Keller diz: o evangelho cria uma nova comunidade, onde os diferentes se tornam irmãos. Onde os diferentes se tornam irmãos. Você consegue entender isso? Quando você ler o livro de Atos, você vai ver que a unidade foi decisiva para resistir, para crescer e para testemunhar. A igreja nunca foi sobre um prédio. Nunca foi sobre um prédio. Sempre foi sobre pessoas. A igreja somos eu e você, ou você e eu. Nós somos a igreja. A igreja não é sobre essa estrutura que nós estamos. A igreja somos nós. Por isso ela se torna uma igreja em movimento. Por isso a igreja não é estática. Porque se a igreja fosse um prédio, o prédio não se move. O prédio não sai do lugar. Mas a igreja é sobre um povo, a igreja é sobre pessoas.
e pessoas se movimentam. Pessoas se movimentam. Eu quero te encorajar amanhã a abrir a sua Bíblia no livro de Atos com esse entendimento. Volta desde o primeiro, Gustavo. Volta desde o primeiro. Com esse entendimento, segundo ali, de que você vai encontrar do começo ao fim o Espírito Santo como protagonista da história. Quando você ver homens orando por doentes, enfermos, oprimidos, endemoniados, não é sobre eles, é sobre quem habita neles. E o mesmo Espírito que estava neles está em você. Quando você ler o livro de Atos, você vai entender que a igreja, o livro de Atos é sobre missão. Uma igreja que está sempre avançando, cumprindo o ide de Jesus. Quando você ler o livro de Atos, você vai entender que a salvação é para todos. Até para aquele que você acha que não é digno. A salvação não escolhe ou não escolhe grupos de pessoas. A salvação é para todos. Então não se cale. Saia de casa perguntando a quem eu posso entregar essa mensagem de salvação hoje. Quando você ler o livro de Atos, você vai entender, você vai perceber que mesmo diante da perseguição, essa igreja perseverou. Ela perseverou na sua missão. Ela perseverou naquilo que Deus, aquilo que Jesus, naquilo que o Espírito Santo os estava impulsionando. Quando você ler o livro de Atos, você vai perceber que era o Espírito Santo que promovia a unidade da igreja. Você vai ver uma igreja cheia de problemas, mas unida no propósito. Você pode não ter os mesmos gostos que eu, mas no que diz respeito ao propósito de Deus, nós não podemos ser diferentes. Se Deus diz que nós temos que evangelizar, se nós não estamos unidos nesse propósito, alguém está errado. Alguém está errado. Se você olha e diz, não é comigo e não é para mim, ouça. Você não entendeu ainda. Pode voltar lá. Você não entendeu ainda. Que talvez você esteja deslocado da missão que o Espírito Santo te deu. No reino de Deus nós não podemos escolher. Você pode escolher não querer ser diácono, você pode escolher não querer ser músico, você pode querer não escolher exercer uma função dentro da igreja, mas você jamais vai poder escolher não ser uma testemunha de Jesus, ganhar almas para o Senhor. Você nunca vai poder fazer isso, porque essa missão não é da igreja, essa missão não é o pastor que está te dando. Essa missão foi dada por Cristo a todos nós. Então, a partir de amanhã, nós vamos estar lendo não uma história. Nós vamos estar nos reconectando com a nossa origem. O livro de Atos não é um fim em si mesmo, é um chamado. É como se o Espírito Santo dissesse, agora é com vocês. Olha para quem está do seu lado e diga, agora é com você. Ih, achei tão michuruquinha, hein? Agora é com você. Olha para ele e fala, agora é com você, meu irmão. Agora é com você. Olha para ele e fala, agora é com você. Ai, pastor, agora é com você, irmão. E não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Se fosse eu que estivesse dizendo, o livro de Atos se encerraria. E aqui se encerra. E viveram felizes para sempre. Mas não. O livro de Atos continua. O livro de Atos continua hoje. Agora é comigo e com você. Então eu te pergunto, será que você está disposto a continuar essa história? Você está pronto para ser usado por Deus com a mesma paixão, unidade e ousadia que você vai ver no livro de Atos? Que esta seja a nossa oração durante esses 14 dias. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Atos. Que o livro de Atos continue hoje nas nossas vidas. Preste atenção, não é alguém, somos nós.
somos nós. É a igreja. O Espírito Santo foi dado à igreja. A missão foi dada à igreja. O evangelho foi dado a todos, para ser pregado a todos. Você não pode ficar estagnado e de fora daquilo que Deus nos chamou como igreja para ser. Fique de pé no seu lugar.